Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a situação da mulher brasileira. Uma pesquisa da Gênero em Número revelou que 40% das mulheres brasileiras viram o sustento familiar ser ameaçado durante a pandemia, com a perda do emprego e a alta dos alimentos. O índice chega a 55% entre as mulheres negras. Além disso, 50% delas passaram a cuidar de alguém neste período. Para falar sobre o assunto, nós vamos receber a Gabriela Siqueira Kermesi, que é advogada e especialista em direito das famílias e sucessões, direito da mulher, professora e secretária adjunta na Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Jaqueline Pitangui, socióloga e fundadora e diretora da ONG Sépia, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, dedicada à defesa dos direitos humanos. Ela foi presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos durante a Assembleia Nacional Constituinte. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mariana Cerati, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves e a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Jaqueline. Bom dia você também que está em sintonia com o Brasil Cidadão. A onda negacionista do governo continua. Agora o alvo são as máscaras, que, segundo o presidente da República, não funcionam. Enquanto isso, mais de 10 milhões de infectados e 256 mil mortos no país, Franklin. É verdade, João. Acho que no caso específico dele não funciona mesmo, né? Que a gente tem uma foto já clássica, ele usando a máscara nos olhos, né? E é o que tem acontecido. Ele usa a máscara nos olhos e não quer ver a realidade que está aí. É a nota destoante ou um instrumento quebrado nessa orquestra mundial que está mais do que claro, provado pela ciência, que a máscara e o isolamento é fundamental para combater a Covid-19. No Brasil, se nega e as mortes crescem numa proporção geométrica. É absurda a situação que nós estamos vivendo, mas isso é construção de quem usa a máscara, que a critica nos olhos e não na boca e no nariz. Bom dia, Gabriela. Seja bem-vinda ao Brasil Cidadão. Muito obrigada. Gabriela, como que você vê a situação da mulher hoje? As agressões contra a mulher pioraram, os índices aumentaram durante a pandemia. A mulher perdeu o emprego, a mulher teve que trabalhar em home office e cuidar da casa. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. O prazer é nosso. Tão necessário, né? Parece que são questões invisíveis, né, ao contexto geral da nossa sociedade. Então, é exatamente sobre isso que você falou, Joel. Tivemos, há um ano quase, né, iniciou-se o isolamento social. No meu caso, iniciamos no dia 16, né, a última semana de normalidade foi até o dia 13 de março, que eu me lembro. E a partir do dia 16, por exemplo, o meu filho já não foi mais para a escola, o TJ São Paulo já estava parado e parou, a vida parou, né? Então, a gente percebe o quê? Mulheres que tinham que dar conta do serviço invisível da casa, que é um trabalho não remunerado, que não conta para o INSS, que não conta para nenhum tipo de benefício, mas qualquer casa precisa de uma mulher, precisa de uma pessoa que faça as suas tarefas. Então, tínhamos o dever do cuidado, né? Tivemos, numa pesquisa que eu vi recentemente, uma porcentagem de 72% das mulheres que informou que, do início da pandemia em diante, elas passaram a cuidar de alguém, né? Então, você vê um número bem expressivo. 72% de mulheres, a partir do momento que a pandemia se iniciou, elas passaram a cuidar de alguém, seja um filho, um pai, uma mãe, enfim. Houve essa necessidade de cuidado. E o que faz parte do cuidado e da sustentabilidade da vida é o cuidado com o lar, porque as pessoas estão
teoricamente obrigadas a ficar dentro de casa, as pessoas que podem fazer isso, né? Porque a gente tem os médicos, enfermeiros, pessoal que trabalha na rua, que não teve nem essa opção, né? A gente tem aí uma parcela de mulheres que também não teve essa opção, enfermeiras, médicas, frentistas, caminhoneiras, né? Pessoal que não parou em nenhum momento, não teve essa opção, que até saiu de casa e ficou próximo do trabalho para não correr o risco de levar o vírus para casa. Então, esse é o primeiro ponto. E o que você falou, Joel, é perfeito, porque assim, as demandas, elas simplesmente desabaram, né? Ficou essa questão do cuidado, as mulheres que trabalham dentro e fora de casa ficaram em home office, né? E aí você tinha os filhos dentro de casa, que precisam de atenção, é uma situação que eles não estão acostumados, principalmente as mães que trabalham fora, né? Tem os filhos que vão para a escola, para a natação, para o inglês e tudo mais, e passou a ficar todo mundo dentro de casa, né? Eu ouvi muitas mulheres, eu participo de vários coletivos, tem esse trabalho grandioso que a gente faz na OAB São Paulo, e a ideia é exatamente isso que estamos fazendo aqui, né? Trocar informações, dados, experiências para encontrar caminhos. E o que a gente mais ouvia, e ainda ouve, né? Não estou dando conta. Eu não estou dando conta, né? Eu posso dar o meu exemplo para vocês de que eu trabalhava à noite e durante o dia eu ficava com meu filho e cuidava dos afazeres domésticos, né? Isso falando de mãe solo, né? Que são as mães... Dupla jornada de trabalho. Dupla jornada de trabalho, porque eu não poderia deixar o meu trabalho, né? Porque eu lido com violência doméstica, direito de família, que também teve muitas questões nessa pandemia, questão de visitação, né? Daquela convivência dos pais separados. Apesar do pai do meu filho ser participativo, eu sei que isso é um privilégio, né? Infelizmente. Então, você pensa numa mulher que não tem nenhuma rede de apoio, que não tinha ninguém para estender o braço, para ajudar numa comida, numa limpeza do lar. Então, sobrecarregou extremamente a rotina dessa mulher, inclusive a saúde mental, que também é importante falar. É importante destacar exatamente a saúde mental, né? A ansiedade da mulher nessa dupla jornada de trabalho. Deixa eu cumprimentar a Jaqueline. Jaqueline, seja muito bem-vinda ao Brasil Cidadão. Bom dia, é muito bom, uma alegria estar aqui com vocês, conversando com vocês e com a Gabriela. Jaqueline, houve um retrocesso nos direitos da mulher durante a pandemia. Isso é inegável. Como reagir a isso? Eu queria voltar a salientar um pouco o que nós já tivemos conversando aqui, que é a questão de que o lar, doce lar, nunca foi um lugar seguro para as mulheres. Já em 1900, na década de 80, a PNAD, né, que é uma pesquisa de amostra domiciliar do IBGE, ela fez uma pesquisa que trouxe a evidência de que a maioria das agressões sofridas pelas mulheres ocorria dentro de casa e o padrão inverso acontecia com os homens, evidenciando que o movimento feminista já estava alardeando há muito tempo, né? Que é a questão da invisibilidade intramuros da violência contra a mulher. De modo que o que a pandemia da Covid fez foi agravar uma situação. Ou seja, não é que ela criou um padrão de violência contra a mulher, o padrão sempre esteve presente, mas as rotas de fuga, as rotas de saída dessa situação de violência é que ficaram completamente bloqueadas. Então, o que nós assistimos hoje, através de evidências estatísticas, como, por exemplo, os números do Fórum de Segurança Pública, que indicam uma diminuição drástica nos registros de violência. Então, nós tivemos uma diminuição nos registros, ou seja, as mulheres não estão conseguindo chegar e registrar. E isso se contrapõe com o aumento no número do feminicídio e com também um fator muito interessante, que é um aumento de denúncias através de tweets, etc. e tal, por parte da vizinhança, indicando, então, que quando os padrões, sejam institucionais, DEANs, juizados, seja a nível de família, rede de relações sociais, que a gente chama de rotas de fuga, tão obstruídas, caem os registros oficiais
mas também estão aumentando, né, aquelas denúncias de vizinho que está ouvindo a quebradeira, está ouvindo... Então, isso é um fator inegável que caracteriza a Covid, e o que eu acho que a gente pode fazer e tem feito diante desse fenômeno é construir outras rodas de saída. Por exemplo, há várias iniciativas já no sentido de que as mulheres possam chegar a uma farmácia ou a um supermercado e ter ali uma possibilidade de pedir socorro, seja usando uma marca nas mãos e com essa marca, então, ter acesso a um telefone, não é? Então, seja intensificando a consciência social de que o silêncio é cúmplice da violência e que é importante que os vizinhos denunciem, mas é muito precária essa situação, é muito precária e as mulheres estão muito precarizadas e estão exaustas, claro, porque elas também estão com a tripla jornada de trabalho, né, do cuidado. Eu vou dar um dado para você que revela como está a situação da mulher. Os dados da série Um Vírus e Duas Guerras, produzido por veículos independentes ao longo da pandemia, revelou que 497 mulheres perderam suas vítimas do feminicídio entre março e agosto de 2020. Foi um feminicídio a cada 9 horas, uma média de 3 mortes por dia, e em 6 meses de pandemia. São Paulo com 79 casos, Minas Gerais com 64, Bahia com 49, foram os estados que registraram o maior número absoluto de casos do período. É nesse cenário que um levantamento da revista As Minas revela que somente 7% das cidades brasileiras contam com uma delegacia da mulher. Assim, existe uma delegacia especializada no Brasil de mulher, para as mulheres, para cada 275 mil brasileiras. Como se cada delegacia fosse responsável por 3,5 maracanãs lotados. Essa é a realidade da mulher que precisa registrar uma ocorrência de agressão, ou seja, na família, ou seja, no espaço público, Jaqueline. É verdade. Inclusive, essas delegacias, elas são muito mal distribuídas. São Paulo tem mais de 100, estado de São Paulo, né? Outros estados, como você colocou, tem 2, 3, outros não tem nenhuma, né? E por que isso? A pergunta que a gente faz, por quê? Então, eu acho que é muito importante, primeiro, resgatar o que foi feito no Brasil, porque muito foi feito. Então, se nós entramos apenas num processo de que nada funciona, nada existe nesse país, é paralisante e realmente paralisa a luta. Nós lutamos muito, desde a década de 70, durante toda a década de 80, durante governos a partir dos anos 2000, sucessivos governos que implementaram políticas públicas de combate à violência contra a mulher. E o que nós temos hoje no Brasil é o fechamento de um círculo virtuoso de direitos humanos, inclusive o fechamento do círculo virtuoso de resposta institucional à violência contra a mulher. E é diante desse fenômeno, né, em que direitos tão arduamente conseguidos, políticas públicas implementadas, ou são destruídas ou são paralisadas, é que nós vemos o desamparo aumentar, né? Nós não temos uma campanha de prevenção da violência doméstica. Não temos uma campanha. A palavra gênero, ela foi banida de todo o sistema escolar. Como não conversar sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher, sem falar em gênero, relações de poder entre homens e mulheres na escola, na prevenção. Aí volta a primeira pergunta que eu fiz a você. Apesar da legislação que você muito bem registrou, houve um retrocesso em relação aos direitos da mulher durante a pandemia. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Banco Mundial avalia impacto econômico da pandemia sobre as mulheres. A Mariana Serrati, de Nova York, tem as informações.
O Brasil é uma das 12 economias globais que, desde o começo da pandemia de Covid-19, estenderam as medidas protetivas para as vítimas de violência doméstica. A informação é do estudo Mulheres, Empresas e o Direito 2021, lançado nesta semana pelo Banco Mundial. A publicação, que traz dados de 190 países, avalia como a crise afetou as mulheres no trabalho e em casa, especialmente em relação ao cuidado com os filhos. Também leva em conta os impactos no acesso à justiça, saúde e segurança. Finalmente, examina as respostas do setor público a esses desafios impostos pela Covid-19. Desde o começo da pandemia, cerca de 40 economias introduziram licenças ou políticas de benefícios para ajudar mães e pais a conciliar seus empregos com aumento na carga de cuidado com as crianças. Além disso, pelo menos 72 países puseram em prática medidas para declarar casos familiares como urgentes ou essenciais durante os momentos de lockdown, e 88 permitiram acesso remoto a tribunais. Natália Mazzoni, da equipe do estudo, fala sobre as medidas implementadas no Brasil. No Brasil, o acesso digital ou remoto à justiça já era uma realidade, mas uma das medidas que foram implementadas foi a possibilidade de obtenção de medidas protetivas nos casos de violência doméstica através dos portais e dos canais digitais da Polícia Civil em diversos estados. E também a extensão automática de ordens protetivas que já haviam sido concedidas como uma forma de proteção contínua às mulheres que permanecem vulneráveis durante a Covid-19. Tradicionalmente, o relatório Mulheres, Empresas e o Direito analisa mudanças legais que podem tanto aumentar quanto reduzir a participação feminina na economia. Ele conta com indicadores para os temas de mobilidade, local de trabalho, salários, casamento, parentalidade, empreendedorismo, aposentadorias e direito de propriedade. Em média, em todo o mundo, as mulheres contam com apenas 3/4 dos direitos concedidos aos homens. Desde 2019, 27 economias globais implementaram reformas na legislação para aumentar a igualdade de gênero. O estudo atribui mais pontos às economias cujas leis promovem a maior participação das mulheres. Portugal, por exemplo, obteve a pontuação máxima, que é 100. Já o Brasil, nesta edição, somou 85 pontos. O país já proporciona direitos iguais nas áreas de mobilidade, local de trabalho, casamento e direito de propriedade, mas ainda falta evoluir nas demais. Natália Mazzoni lembra, por exemplo, que a lei brasileira ainda dificulta às mulheres ter acesso a crédito, pois há discriminação baseada no gênero. Esse ponto é especialmente relevante para que as mulheres não apenas possam ter acesso ao financiamento para a abertura de seus próprios negócios, mas para a manutenção a longo prazo dos seus próprios negócios. Além de Portugal, 9 países contam com a máxima pontuação no estudo: Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Islândia, Irlanda, Letônia, Luxemburgo e Suécia. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Serati. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a situação da mulher brasileira, com a advogada Gabriela Sequeira Quermesse e a socióloga Jaqueline Pitangui. Franklin Valverde. Joel, eu tenho aqui uma informação importante para os nossos e para as nossas ouvintes, né? Nós temos uma linha direta com todos eles e todas elas, que é o nosso WhatsApp. Através do WhatsApp, todos e todas podem enviar suas mensagens, podem enviar sugestões de pautas, fazer suas críticas e também elogios, né? Nós também gostamos de receber elogios. Enfim, o espaço está aberto para a manifestação de todos e todas. E eu peço que vocês anotem o número do nosso WhatsApp. Prefixo 11 aqui de São Paulo, 988512317. Eu vou repetir, prefixo 11 aqui de São Paulo, 988512317. E, Joel, eu quero aproveitar também e colocar uma questão aqui para enriquecer a nossa conversa, o nosso debate aqui com a Gabriela e com a Jaqueline, aqui no Brasil Cidadão, que é a seguinte questão. Nós temos aqui à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a ministra Damares Alves, né?
e ela tem sempre algumas declarações polêmicas, né? Não vou nem entrar na questão de Jesus na goiabeira e outras coisas mais que andaram sendo ditas, né? Mas essa questão com o relacionamento da mulher, a mulher tendo o direito de decidir sobre o seu corpo, enfim, uma série de coisas. Na área de direitos humanos, nem vamos deixar para lá. Hoje o tema é mulher, vamos falar só da mulher, né? E eu gostaria que tanto a Gabriela como a Jaqueline comentassem qual o impacto, né, do papel do Ministério nas lutas e também nas conquistas da mulher. Porque, na verdade, depois que entrou a Damares, juntamente com o governo atual, as lutas das mulheres foram, de uma certa forma, bombardeadas. Eu ouvi os dados da ONU, né, e fica essa sensação que a mulher é tratada como uma cidadã de segunda classe, né, quando, aliás, nem deveria ter essas classes, mas, enfim, a ideia que passa é essa. Então, eu gostaria de saber, tanto da Gabriela como da Jaqueline, qual foi o impacto na luta e nas conquistas das mulheres depois da entrada da Damares no Ministério. Jaqueline. Bem, eu acho que o impacto se mede muito se nós fizermos uma pequena retrospecção na história. E tomando agora o que a gente acaba de ouvir, né, com relação a medidas protetivas, e no caso agora acesso digital, que teria sido aí o principal avanço do Brasil, é importante dizer que nós estamos falando de conquistas que são anteriores a esse governo, né? E precisamos voltar até a Constituição, porque também foi mencionado no programa aí que nós acabamos de ouvir, a questão do direito à propriedade, a questão da igualdade no casamento, não é? O próprio reconhecimento no nosso texto constitucional de que cabe ao Estado coibir a violência doméstica, o reconhecimento de que existe o direito, né, ao planejamento familiar, sem coerção, mas com participação do Estado, de que o reconhecimento do casamento não precisa mais, digamos, de um certificado, ou seja, nós tivemos na Constituição de 1988, essa Constituição tão maltratada hoje em dia, essa Constituição é que trouxe a plena igualdade para as mulheres no Brasil. E isso foi conquistado com luta. E o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que eu tive a oportunidade histórica de presidir naquele momento, com os movimentos feministas de todo o país e os mais variados movimentos, trabalhadoras domésticas, trabalhadoras rurais, associações profissionais, nós conseguimos marcar com igualdade a presença da mulher no cenário brasileiro. Deixamos de ser cidadãs de segunda categoria. E depois, a criação de delegacias especializadas, de juizados, ela também vai ter a ver com movimentos nacionais e internacionais. A Lei Maria da Penha, por exemplo, que cria as medidas protetivas, ela está diretamente ligada à Convenção de Belém do Pará, mas encontra, não é, o seu respaldo na Constituição. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós tivemos a eleição do novo presidente, Bolsonaro, e o estabelecimento desse ministério que congrega família, direitos humanos e mulher, ele não encontrou terra arrasada, ao contrário, ele encontrou uma série de conquistas, tanto a nível de legislação quanto a nível de políticas públicas. O próprio 180, que é esse número que as mulheres ligam, né, e que tem sido utilizado agora em situação de violência, isso é uma conquista anterior, foi implementado no governo, inclusive durante a presidência do Lula. Então, nós temos aí uma série, digamos assim, de patamares de construção de políticas públicas e legislação, que a única coisa que tinha que ter ser feita era conservar. Era conservar. O Brasil estava num bom caminho, claro, faltando muita coisa. Mas o que nós tivemos com a ascensão desse governo? Uma convergência entre crenças religiosas e política pública. E aí é que não dá certo esse casamento. Não dá, entendeu?
porque você tem no Brasil um Estado laico, que é o único Estado que garante a liberdade religiosa. É muito importante, se você é religioso ou religiosa, entender que o único Estado que garante o direito de você professar sua fé, seja ela qual for, é o Estado laico. Do momento que você tem um Estado religioso, evangélico, católico, islâmico, judaico, o que seja, do momento que você tem um Estado religioso, um Estado que é guiado por preceitos e dogmas religiosos, acabou a liberdade. E acabou, portanto, o direito do exercício pleno da cidadania para as mulheres. Por quê? Uma leitura mais tradicional de alguns textos sagrados coloca novamente a mulher em segunda posição, traz a questão da obediência para a mulher no casamento. Obediência é violência. O homem pode agredir a mulher como corretivo, como um fator corretivo. Com relação a direitos sexuais e reprodutivos, nós não avançamos tanto, mas chegamos a avançar com um programa, não é, nacional de atendimento às mulheres a nível de planejamento familiar, alguns programas de saúde para adolescentes e o direito à interrupção da gravidez, já garantido também por lei, em 3 circunstâncias: estupro, risco de vida e anencefalia. Isso está sendo ameaçado agora. Em nome de quê? Em nome de quê? Em nome de uma crença religiosa. Então, é isso que não é possível permitir, essa imbrincação entre a religião, qualquer que seja, e as políticas públicas. Isso possibilita a criação de um Estado fundamentalista, né, que seria terrível para o Brasil. Né? Terrível, mas nós estamos um pouco caminhando para lá. Né? E é isso, então, que eu lastimo e sinto muito que esteja ocorrendo, né? E que muitas vezes é imperceptível, mas que está marcando a nossa política exterior também. Infelizmente, né? Infelizmente. Agora, eu queria ouvir a Gabriela, que é advogada, a respeito desse retrocesso que está acontecendo no país em relação não só aos direitos humanos, mas especificamente aos direitos das mulheres, Gabriela. Exatamente. Como muito bem pontuou o Franklin e a doutora Jaqueline, eu acho que já começa o erro no nome do ministério, porque você coloca mulher e família junto. Né? E nem todas as mulheres necessariamente têm esse desejo de constituir uma família, né? Então, já começa errado por aí. Exatamente, caminhando para o que a Jaqueline falou, eu concordo que tudo que vem acontecendo é na minha opinião, erro de unir essas pautas, unir a necessidade dessas políticas públicas com o conceito que o nosso atual governo tem de fundamentalismo religioso. Eu acho que esse é o principal erro, as questões não se comunicam e a liberdade dos seres humanos, dos direitos humanos como um todo, é colocada em xeque. Todos os dias as liberdades são colocadas em xeque. Houve até falas de que as mães solo, as mães que criavam os seus filhos sozinha, sem um pai, não seriam consideradas família por esse governo. Eu acho que vocês lembram dessa fala. Eu crio meu filho sozinha, sou uma mulher divorciada, então nós não seríamos consideradas uma família, né? Fora as demais centenas de questões que temos, como uma pasta que fala, então, de direitos humanos, de família e de mulheres, mas que você não vê nenhuma pauta, nenhuma opinião, nenhum projeto que trate especificamente das mulheres negras, que trate especificamente da comunidade LGBTQI+, que trate especificamente das mulheres rurais, das mulheres indígenas, né? Eles colocam todo mundo dentro da mesma caixa. E as nossas necessidades nunca estarão na mesma caixa. Né? A gente tem um índice de quase de 70% de que as mulheres negras foram as mais prejudicadas na pandemia, porque elas já são inseridas numa realidade precária, elas já são inseridas numa situação de vulnerabilidade extrema, né? Então, com essas questões que desencadearam por conta da pandemia, a mulher negra, ela tinha que decidir se ela ia cuidar dos filhos ou se ela ia colocar comida na boca desses filhos.
porque ela precisava trabalhar. E normalmente, infelizmente, são os trabalhos mais precários, aqueles trabalhos debaixo da pirâmide, né? Que aí já vem um outro problema, é aquele trabalho que ela está inserida diretamente no risco de contágio. Tanto que a primeira vítima do Covid no Brasil, infelizmente não por coincidência, foi uma doméstica negra. Então, daí a gente já entende a questão dos privilégios que foram só piorando com o avanço dessa pandemia. Nesse momento, que políticas públicas seriam necessárias para atingir a mulher da população de baixa renda? A sua pergunta é excelente, porque as questões sociais e raciais precisam ser pautadas. Mas exatamente também como a Jaqueline muito bem falou, e o Franklin também, a gente percebe nesse governo que a mulher ela não é colocada como um sujeito ativo de direitos humanos, né? Ela é colocada como um acessório do homem. Né? Então, a gente percebe que quando se fala em casamento como um pilar, quando se fala em mulheres que precisam de um homem para conseguir existir, isso é um absurdo ao extremo. Né? Por quê? Porque as violências ocorrem exatamente dentro desse núcleo e com essa ideia religiosa de que aquilo é sagrado, a violência se perpetua ali dentro. Né? A violência ela se perpetua. Eu acredito que, falando em políticas públicas efetivas, o auxílio emergencial, mesmo com valor muito abaixo, muito aquém do que seria necessário, ainda estava colocando comida na boca dessa população e de outras pastas. Né? Então, a gente percebe que a retirada do auxílio emergencial, ele escancarou de vez a falta de comida. Eu acho que a gente está numa situação hoje da ausência de comida, com o preço da cesta básica quase a R$600, R$700, né? O gás de cozinha batendo 100 e poucos reais, a gasolina que todo mundo aqui está vendo, né? Então, assim, hoje se você pegar uma mulher negra que perdeu o emprego, uma mulher mãe que perdeu o emprego, e essas mulheres são mães solo, estão dentro de casa com os seus filhos, elas não têm nenhum tipo de renda. Né, elas começam a se arriscar no empreendedorismo de qualquer forma para conseguir exatamente se manter viva, manter os filhos vivos e trazer comida para dentro de casa. Né? Jaqueline, você destacou o avanço na legislação. O Brasil, inclusive na matéria vinda de Nova York, pontuou que o Brasil tem uma nota razoável a respeito da legislação, mas falta a inclusão digital, para que a mulher consiga exercer seus direitos no nosso país. E nós sabemos que uma mulher da população de baixa renda, como diz a Gabriela, está atrás da sobrevivência. Como produzir, quer dizer, como levar a igualdade para essa mulher comum, que sofre todos os problemas, além das agressões, além dos problemas que envolvem a sua relação com o seu parceiro, com o seu marido, como entrar, né, nesse universo dessa mulher? Você que tem uma trajetória histórica importante, desde a Constituinte até agora, como nós podemos criar políticas públicas para chegar nessas mulheres? Na realidade, essa pergunta é muito importante porque ela vai desvendar, né, o desamparo e a vulnerabilidade das mulheres em geral e das mulheres de baixa renda em particular, porque, como nós falamos em mulheres, não é um universo homogêneo, né? Há aí marcadores de desigualdade por raça, etnia, e é importante pensar nessa mulher com vários braços. Um braço dessa mulher é a saúde, é o acesso ao sistema público de saúde. O outro é a segurança, o outro é a justiça, né? O outro é a educação e, obviamente, fundamental é a questão, nesse momento em que o desemprego das mulheres é, inclusive, muito mais elevado que o dos homens, né? É o acesso a fontes de renda, auxílio emergencial, etc. O que nós estamos vendo? A nível de saúde, né? A nível de saúde, em maio ou junho, né, de 2020, nós tivemos uma norma técnica editada
no Ministério da Saúde, por uma equipe técnica, meramente técnica, porque agora tudo é ideológico, né? Era uma equipe meramente técnica, dizendo que o Brasil deveria intensificar o atendimento a vítimas de violência sexual e a todos os postos e serviços de saúde de atendimento à saúde reprodutiva e sexual durante a Covid, seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde. Porque a Organização Mundial de Saúde, detectando o aumento, inclusive, da violência doméstica e da violência sexual, né, indicava claramente a necessidade de que esses serviços não sofressem interrupção, ao contrário. E qual foi a reação? A equipe foi demitida e essa portaria foi negada. Então, o que é que nós estamos vendo aí? É o mínimo para atender as demandas que são aumentadas com a pandemia, sendo destruído, né? Então, quando nós tomamos aí esse avanço na área da justiça, é porque ela agiu, de uma certa forma, de maneira independente, né? Os tribunais de justiça, todos os juizados especiais atuaram no sentido de facilitar o acesso digital. E aí a gente entra no outro ponto. Mas acesso digital para quem? Quais são as mulheres de baixa renda que têm, de fato, acesso digital? Então, não dá... Muito poucas mulheres. Muito poucas. Mas isso se expande também para outro fator imenso de desigualdade que atinge meninos e meninas e adolescentes, que é a educação. Nós estamos aqui com uma parcela da juventude brasileira e da infância brasileira que está totalmente desconectada. Nesse momento que eu estou conversando com vocês, eu tenho aqui 4 netos que estão tendo aula. São privilegiados, eles estudam em colégio particular. Esses colégios que montaram essas plataformas digitais, está cada um lá com o seu que permitiram celular, o ensino à distância, plugado, né? Eles acompanharem. tendo aula, não é verdade? Quais são as crianças da rede pública de ensino que estão hoje tendo aula, né, numa plataforma digital? 9 milhões de crianças e adolescentes estão fora desses cursos à distância porque não têm acesso à era digital, não têm acesso a um computador para acompanhar as aulas. Exato, o acesso é extremamente precário. Nós, na CEPIA, né, na nossa organização, nós trabalhamos com escolas públicas, né, com o ensino público no Rio de Janeiro, e percebemos, ao mesmo tempo, também o enorme potencial dessas crianças, dessa juventude, né? A capacidade de criação, de responder a estímulos positivos. Então, cadê o Ministério da Educação? Cadê a preocupação em equipar, né, aos professores, às escolas e redes públicas de internet gratuita, né? Então, é muito difícil você falar em que precisava ser feito, porque tudo precisa ser feito. Porque a questão da desigualdade, ela é multilateral, ela não é uma desigualdade por um fator só, e ela é uma desigualdade por múltiplos fatores que vão se somando, né? Não teve acesso à saúde, não teve acesso a um abortamento legal, não teve acesso à educação, não teve acesso à segurança e não tem, digamos assim, acesso à alimentação adequada. Então, é um somatório de faltas. É verdade. E as jovens que se engravidam fora do casamento, que poderiam ter utilizado o SUS, nesse momento também estão desamparadas, né? Eu queria te ouvir, Franklin, a respeito de um assunto. Eu acabei aqui no nosso programa, eu já falei que tem um feminicídio a cada 9 horas aqui no país, uma média de 3 mortes por dia de mulheres em 6 meses de pandemia, Franklin. As políticas públicas que a gente está refletindo aqui com as nossas convidadas não deveriam também sensibilizar o homem, Franklin? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que querer ver a questão da mulher somente do lado da mulher está errado. Acho que um papel que é fundamental é você inserir o homem nessa discussão, né? Ele não é o fator principal, mas ele tem uma responsabilidade enorme. Por quê? Porque ele acaba reproduzindo toda essa visão errada que existe há tanto tempo de subjugar a mulher. Se ele começar a mudar o comportamento como um homem,
Que se cada um de nós, homens, começarmos a mudar o nosso comportamento, como eu já mudei, como você já mudou, Joel, talvez a gente tenha esse esclarecimento, essa ideia de que o mundo não pode ser o que era o mundo dos nossos pais, dos nossos avós, o mundo hoje é outro, nós vamos contribuir muito para essa luta. Tá? Acho que o homem tem que ser inserido obrigatoriamente, não adianta falar a luta das mulheres e tal. Não, acho que ao momento que elas vão falar do que elas sentem, o direito, né, o momento de voz é delas, sem dúvida. Mas na hora da discussão de uma solução, tem que passar pelos homens, não tem por onde. Tá? Não adianta só as mulheres e... Não, pera lá, e o outro lado? Né? A sociedade tem que ter um diálogo para superar essa questão. Não há como você querer ver essa questão somente pela questão das mulheres. Elas têm uma luta e nós temos que mudar a visão de mundo, nós temos que ver diferente. O mundo hoje não é o mundo de quando eu nasci, de quando eu era garoto. Tá? É outra coisa. E daqui a 10 anos será outro também. A gente tem que estar sempre atento, inclusive, para que não tenha um retrocesso, que esse é o grande problema que nós estamos tendo hoje, né? A questão do retrocesso. Isso a gente fica muito atento. Você concorda, Gabriela? As agressões contra a mulher não são físicas, né? A gente vê, olha, a mulher foi morta, que é uma violência incrível, né? A perda de uma vida, mas também tem a violência econômica, tem a violência psicológica contra a mulher. Na OAB, vocês já se preocupam em sensibilizar a mulher a essas novas formas de... Novas não, né? Antigas formas, né? De agressão contra a mulher, sem ser não só a física, como também a psicológica, a econômica, a patrimonial. Gabriela? Oi, perdão. Então. Sim. Eu trabalho com aulas também, com palestras, e esse assunto sempre está em pauta, porque as pessoas, infelizmente, acreditam que a Lei Maria da Penha, a formalização de uma denúncia, de um BO, ela só pode ocorrer se for a violência física. Isso não é verdade, como você muito bem pontuou, né? Nós temos a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a patrimonial e a sexual, né? Eu atuo diretamente com vítimas de violência doméstica e eu tenho percebido, na verdade, eu fiz um controle quando eu comecei a perceber essa movimentação, de que de 2019 para cá, a gente teve um aumento extremamente significativo da violência psicológica, né? A violência psicológica, ela não deixa vestígios visíveis, é muito difícil você conseguir comprovar. É muito difícil você conseguir levar isso até a justiça, explicar para essa vítima que aquilo é um crime, que ela é uma vítima, né? Temos tese hoje até de violência psíquica como lesão corporal. Por quê? Porque a mulher que ela é submetida a uma violência psicológica e a uma violência moral rotineira por um longo período de tempo, ela desenvolve uma depressão, ela desenvolve uso de remédios controlados, ela chega até ao suicídio, né? Então, existe uma lesão no corpo dessa mulher, existe um prejuízo para essa mulher se recuperar a sua autoestima, né? Recuperar o seu entendimento como um ser humano que merece ter acesso à liberdade, ao afeto, ao cuidado, né? Então, eu tenho percebido nesses últimos 2 anos e meio de que a violência psíquica ela está muito grande, e também sempre falo isso para os meus alunos e para as minhas colegas, que eu considero o tipo de violência mais difícil de você curar, de você oferecer um acolhimento para aquela vítima. É muito difícil, porque a saúde mental já está abalada por diversos fatores, né? E aí você vem com uma violência psicológica, então realmente é muito pesado, mas tem sido levado até o judiciário. A gente está tendo, infelizmente, um volume muito grande de crimes de violência psicológica. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Bom dia, Isabela. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias mais acessadas do nosso portal. A primeira delas diz que em 25 anos, 55 mil pessoas foram resgatadas do trabalho escravo no Brasil. Somente em 2020, 942 pessoas foram resgatadas. Ainda, a pandemia vem agravando o cenário para a exploração trabalhista e fortalecendo a subnotificação. Outra notícia aponta que o Brasil perde 1,5 milhão de postos de trabalho doméstico na pandemia.
A informação é de uma pesquisa do IBGE e do Ministério Público do Trabalho, que mostrou o impacto do desemprego no trabalho doméstico e a violação de direitos básicos na pandemia. Para encerrar, nós temos a notícia de um professor que adaptou aulas para levar educação a alunos sem internet. Com a lousa no seu carro, o professor mexicano Salvador Alveira Marim ensina os alunos em diferentes horários. Para ele, o mais importante é que esses estudantes tenham acesso à educação. Essas são as notícias da semana e para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatoriotercesetor.org.br. Obrigado pelas informações. Você volta na próxima semana, Isabela. Obrigada. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório 3 Setor. No Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do YouTube do Observatório. Lá você também encontra lives, entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. Basta buscar Observatório 3 Setor, 3 numeral Setor. Repito, Observatório 3 numeral Setor. E agora nós vamos conferir o top 5 das heroínas brasileiras esquecidas pela história. Agora vamos conhecer o top 5 do Observatório das heroínas do nosso país, mas que infelizmente ficaram fora dos livros de histórias do Brasil. Em quinto lugar, Teresa de Benguela. Teresa de Benguela liderou o Quilombo do Piolho, que ficava na fronteira do Mato Grosso e a Bolívia, depois da morte de seu marido, o José Piolho. Sob sua liderança, a comunidade negra e indígena do Quilombo resistiu à escravidão no Brasil por mais de 2 décadas. Mas, infelizmente, Teresa ficou fora dos livros de história. Em quarto lugar, Maria Felipa. Maria Felipa foi uma guerreira que foi escravizada aqui no Brasil e ajudou muito na luta contra os portugueses que não aceitavam a independência do país. Maria Felipa chegou a se juntar com 40 mulheres para seduzir os soldados e colocar fogo nas suas embarcações, ajudando o Brasil na luta por sua independência. Em terceiro lugar, Zacimbagaba. Zacimbagaba era a princesa Icambinda, em Angola, há 300 anos, quando foi capturada e vendida como escrava para o Brasil. Aqui foi castigada e estuprada, mas nunca desistiu de lutar por seu povo. Zacimba bolou um plano de fuga. Os escravos invadiram a fazenda, todos os torturadores foram mortos e a família do fazendeiro foi poupada. Zacimba montou um quilombo e passou o resto da sua vida lutando pela liberdade do seu povo e atacando os navios negreiros que chegavam no Brasil. Em segundo lugar, Aracy Guimarães Rosa. Conhecida como Anjo de Hamburgo, a brasileira arriscou sua vida e seu emprego para ajudar os judeus do Holocausto. Em 1938, a circular secreta 1127 restringia a entrada de judeus no Brasil. Aracy ignorou a circular e continuou emitindo vistos para judeus que seriam mandados para os campos de concentração. Ela fazia o cônsul assinar os vistos em branco, mentindo que seriam para outros imigrantes. Aracy e seu marido Guimarães Rosa chegaram a ficar 4 meses sob custódia do governo alemão. Aracy foi agraciada pelo governo de Israel com o título de Justos entre as Nações pelo seu ato de coragem e bravura. Em primeiro lugar, Dandara dos Palmares. Provavelmente você já ouviu falar do marido de Dandara, Zumbi dos Palmares. Mas sua esposa, que foi tão importante quanto, ficou fora dos livros de história do Brasil. Dandara era uma guerreira que dominava técnicas de capoeira e lutava ao lado de homens e mulheres em muitas batalhas geradas por ataques sofridos no Quilombo dos Palmares. Dandara ajudava também na estratégias de defesa e resistência do Quilombo e também trabalhava na agricultura do local. Dandara se suicidou no dia 6 de fevereiro de 1694, quando foi presa, e preferiu a morte do que a escravidão. A história completa de todas as heroínas citadas aqui está no quadro Você Conhece no nosso canal do YouTube, que tem história de outros personagens e muito mais curiosidades. Aproveite e se inscreva no nosso canal. Até o próximo Top 5. Jaqueline, a mudança cultural que nós precisamos no país na relação dos direitos das mulheres, na relação entre mulher e homem, passa por uma revisão da história e divulgar o nome de mulheres que foram importantes, né, desde a construção do nosso país.
Sim, essa questão é uma questão que atravessa os séculos, né? Porque se nós formos buscar a presença das mulheres em pesquisas históricas, elas são quase sempre invisíveis. E invisíveis por quê? Porque a história registra sempre os vencedores. E os vencedores, em geral, são os homens e são aqueles que, por força das armas e de qualquer outro fator, puderam impor sua hegemonia. E as mulheres nunca conseguiram ser registradas ao longo da história. Isso que nós estamos vendo aqui, das 5 grandes heroínas que estão sendo celebradas, né? É um resgate de memória. E eu digo, é um resgate de memória para a construção de um futuro que seja um futuro com menos espaços vazios de personagens. Isso nós assistimos constantemente. Branca Moreira Alves, que é uma companheira de muitos anos, feminista histórica também, e eu, estamos escrevendo agora um pequeno livro, justamente tentando resgatar essas memórias para o futuro e pensando na história aquelas vozes de mulheres que ficaram esquecidas. E eu queria trazer um ponto aqui fundamental para a construção desse novo homem que foi colocado, né? Que eu fiz essa colocação para o Franklin, porque os homens ficam à parte dessa discussão quando eles devem ser parte importante. Devem ser, né? Uma maneira de trazer os homens para essa discussão é para que eles conheçam essas mulheres e esses movimentos, não só mulheres individuais, mas movimentos coletivos que, ao longo da história, se rebelaram contra a opressão masculina. Então, a gente tem aqui toda uma tarefa de reconstrução da própria identidade feminina a partir de exemplos, né, de positividade e de luta, mas também de reconstrução de uma masculinidade que não seja tóxica e que seja apoiada no sentido de intercambialidade, não é? Diferença, mas intercambialidade. A importância da mulher na nossa história. Eu estou quase no final do programa, eu gostaria das considerações finais das nossas duas convidadas, mas eu quero fazer um registro aqui a respeito do que aconteceu nas eleições municipais do último ano. Elas ficaram marcadas por ataques violentos contra mulheres candidatas. Um levantamento feito por uma coalizão de 9 veículos jornalísticos, por exemplo, ela registrou 114 casos de violência política de gênero contra candidatas à eleição ocorridas desde o começo de novembro de 2020. Isso significa que houve uma média, em média, um episódio de violência política a cada 3 horas nos primeiros 15 dias de novembro. Já uma pesquisa do Instituto Marielle Franco mostrou que a cada 10 mulheres negras, 8 sofreram violência virtual nas eleições de 2020, que inclui desde invasões de salas online até ofensas racistas e misóginas. Bom, nesse final de programa, agradecendo as nossas duas convidadas, eu começo com você, Franklin. Nós somos parte importante como homens nessa discussão e neste mês da mulher, e essa é a contribuição que o nosso programa procura dar para que essa discussão não se perca nesses momentos obscuros que o país vive. Suas conclusões finais, Franklin. Eu acho que nós temos que construir um novo Brasil. E esse novo Brasil, homens e mulheres têm que estar de mãos dadas e com plena igualdade. Gabriela, agradecendo a entrevista, a sua participação no nosso programa, suas conclusões finais. Que mais importante você gostaria de deixar registrado, Gabriela, no final do nosso programa? Gostaria de agradecer vocês pelo convite, parabéns por essa iniciativa de já trazer essa discussão no primeiro dia do mês de março. Eu acho que, entrando no mês de março, a gente precisa sempre lembrar que não é só em março que as mulheres precisam ser apoiadas, escutadas, né, tratadas como sujeito ativo de direitos humanos, né? A gente precisa ser ouvida. Eu sei que a luta está bem difícil para todos, a Jaqueline também sabe disso, né, por conta desses retrocessos, dessa paralisação que a gente está tendo dos avanços, mas a gente não pode desistir, não pode parar, e bater papo com vocês e falar sobre questões tão importantes foi muito bom. Um bom dia e muito, muito obrigada. Jaqueline, suas conclusões finais, o seu registro final que você gostaria de
de deixar aqui no nosso programa. Agradecendo a sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho na sua Muito obrigada. Eu queria agradecer essa oportunidade. Eu acho que realmente o dia 1º de março, conversar sobre a mulher, resgatar, né, a presença da mulher na história, dá esperança. E eu queria terminar com essa palavra mágica, essa palavra que nos ajuda a seguir navegando, apesar de todos os problemas que nós enfrentamos hoje, que é a esperança. A esperança de um mundo mais igualitário e de um Brasil em que homens e mulheres possam construir, né, um futuro com maior igualdade, justiça, respeito, né, e que meninos e meninas, adolescentes têm um papel fundamental nessa construção. Um abraço muito grande para vocês. Um abraço a você e agradecemos novamente a entrevista. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Gabriela Sequeira Quermesse, que é advogada e secretária adjunta na Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. A Jaqueline Pitangui, socióloga e coordenadora da ONG CEPIA, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, você pode acompanhar nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, o trabalho escravo contemporâneo. Não perca. Ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.